Pessoal, vamos ver a correção desse exercício. Ó. Análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Primeiro exercício diz aqui, ó. De quantos modos pode vestir-se um homem que tem 2 pares de sapatos, 4 camisas e 6 calças diferentes, usando sempre uma calça, uma camisa e um par de sapatos. Então veja bem, eu deixei aqui 3 tracinhos, sendo que cada um desses tracinhos vai representar uma das escolhas que esse homem vai ter que fazer. A questão diz aqui que ele vai escolher uma calça, uma camisa e um par de sapatos. Então vou colocar aqui assim, um Czinho aqui representando calça. Vou colocar aqui um Bzinho só para diferenciar, representando blusa ou camisa, certo? E vou colocar aqui um S representando os pares de sapatos. Agora a gente vai ver quantas opções ele tem para cada uma dessas escolhas. Então, como ele fala aqui inicialmente das calças, a questão diz que o homem tem 6 calças, ou seja, ele tem aqui 6 opções. Segunda escolha é das blusas. A questão diz aqui que ele tem 4 camisas aí, 4 blusas. Então o total de opção deles aqui são 4. E por último ele fala dos pares de sapatos. Ele diz aqui, 2 pares de sapatos, então ele tem 2 opções. O que diz pra gente o princípio fundamental da contagem? Que o resultado dessa escolha é a multiplicação do total de opções. Então a gente tem 6 vezes 4 vezes 2. 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 2 vai dar 48. Nesse caso, a opção correta, alternativa é. A questão seguinte diz o seguinte: uma lanchonete oferece em seu cardápio 6 opções de sanduíche, 5 opções de bebidas, 3 opções de salgado e 4 opções de doces. O total de maneiras pelas quais é possível um cliente realizar um pedido que inclua uma bebida, um doce, um salgado e um sanduíche é. Então essa questão é semelhante à anterior, certo? Diferença aqui agora, a pessoa vai fazer 4 escolhas. Essas 4 escolhas vão ser o quê? Uma bebida, vou colocar aqui um Bzinho. Um doce, um salgado e por último um sanduíche. Eu vou colocar aqui um SD só para diferenciar dos salgados, certo? Então, bebida, doce, salgado, sanduíche. Agora a gente vê quantas opções de cada um e multiplicar para ver qual é o resultado final, certo? Então bora lá. Quantas são as opções de bebida? Questões aqui, 5 opções de bebida. Então aqui eu tenho 5. Depois ele diz opções de doces. Quantas são as opções de doce? A questão aqui, 4 opções de doces. Depois um salgado. Quantas opções de salgado? Eles aqui, 3 opções de salgados. E por último a gente tem as opções de sanduíche, que ele diz aqui, 6 opções de sanduíche. A gente fazendo essa multiplicação, vai ter aqui, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 6 vai dar 360. Então, a alternativa correta aqui, letra A, que fala em 360 opções, certo? Questão seguinte, é a questão número 3, diz o seguinte: em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. O primeiro e o segundo candidatos com mais votos ocuparão, respectivamente,
as vagas de diretor e vice. De quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? Então, veja bem, nesse caso, são duas as escolhas a ser feitas. A primeira é a escolha da vaga de diretor. E a segunda, a vaga de vice. Ele diz aqui que o primeiro e segundo candidatos mais votados, certo? Ocuparão, respectivamente, as duas vagas. Então, essa questão aqui vai ter uma diferençazinha das demais, certo? Ela vai começar a aparecer a ideia de restrições, que são opções que depois de usadas não podem ser usadas novamente. Qual a lógica para isso aqui? Veja bem, ele diz que o total de funcionários são 15 e que todos vão concorrer à mesma vaga. Então, para a primeira vaga, que é a vaga de diretor, certo? A gente tem 15 opções. A partir do momento que esse primeiro candidato mais votado é escolhido entre os 15, ele não vai participar mais da escolha para vice-presidente. Então, vice-diretor no caso, né? Então, saindo o candidato que vai ser o diretor, vão sobrar 14 candidatos à vaga de vice. Então, para a primeira escolha, a gente tem 15 opções. Determinado o diretor, sobram 14 candidatos para a vaga de vice. Ficamos aqui com 15 vezes 14. A gente fazendo essa multiplicação 15 vezes 14, a gente vai ter 210 opções, certo? Então, a alternativa correta nesse caso, letra B. Ok? A próxima questão, questãozinha da bandeira aí com esse desenho, certo? Diz assim, ó. Marcos desenhou a bandeira a seguir para uma atividade de arte de sua escola. Se Marcos tem disponíveis 6 cores diferentes e não quer repetir nenhuma cor na pintura da bandeira, de quantos modos a bandeira poderá ser pintada? Então, essa questão também envolve a ideia de restrição. Ele está dizendo lá que ele tem 6 lápis de cores diferentes, ou seja, ele tem 6 opções para pintar as partes dessa bandeira aí, sendo que ele não quer repetir nenhuma cor, ou seja, a partir do momento que ele pintar uma parte de uma cor, ele não pode mais repetir. Então, só para isso aí ficar bem claro para a gente, vamos estabelecer aqui algumas cores, certo? Vamos colocar aqui verde, vamos colocar aqui branco, preto, amarelo, roxo e marrom. Certo? Coloquei essas 6 cores aí, só para a gente diferenciar as iniciais, verde, branco, preto, amarelo, roxo e marrom. Então, digamos que a gente vai começar a pintura. Essa bandeira tem 4 partes, a estrela, o quadrado em torno da estrela e mais 2 faixas. Eu posso começar a pintura por onde eu quiser. Digamos que eu comece pela estrela. Quantas opções de cores eu tenho para pintar essa estrela? Qualquer uma delas, certo? Como eu não comecei pintura, não pintei nada ainda, eu posso usar qualquer uma dessas cores. Então aqui inicialmente eu tenho 6 opções para aqui. Como ele disse que ele não quer repetir cores, então a partir do momento que eu usar uma cor aqui para a estrela, eu não posso mais usar essa cor. Então, por exemplo, se eu decidir pintar essa estrela de amarelo, eu não vou poder mais usar essa cor. Então, quantas opções vão sobrar para a minha próxima parte? 5. Marrom, verde, preto, roxo e... Quer dizer, branco, verde, preto, roxo e marrom. Aí, dessas 5 opções, digamos que eu decida pintar aqui agora, digamos que eu decida usar o roxo.
Então, não posso mais repetir nem amarelo nem roxo. Quantas cores vão sobrar agora para a minha próxima pintura? 1, 2, 3, 4. Verde, branco, preto ou marrom. Então, na minha próxima parte aqui, ó, eu vou ter 4 opções, certo? Digamos que das 4 opções que eu tenho, eu decida usar o verde. Então, quantas cores vou ter para a última parte? 1, 2, 3. Ou branco, ou preto, ou marrom. Então, 3 opções. Para encher todas as partes. A bandeira tem 1, 2, 3, 4 partes, então está aí 4 valores. Qual o resultado desse cálculo que a gente vai ter? A multiplicação desses valores. Eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 vezes 3 vai dar 360. No caso, a alternativa B. Ou seja, usando essas 6 cores faladas aqui, a gente poderia preencher as cores dessa bandeira de 360 formas diferentes. Ok? Última questão agora. A última questão traz para a gente o conceito que ele chama de anagramas. Aí ele diz, anagramas são grupos de palavras distintas, porém escritas com as mesmas letras, quer as palavras façam sentido ou não. Assim, são anagramas, por exemplo, as palavras amor, Roma e aorme. Com base nessas informações, responda. Ou seja, a ideia de anagrama é o quê? Você ter um conjunto de letras, certo? No caso, letras que são A, M, O e R, e eu considerar todas as organizações que eu posso fazer com essas letras para formar novas palavras. Quer essas novas palavras façam sentido, como por exemplo aqui, a palavra Roma, quer elas não façam sentido aparentemente, como seria aqui no caso, aorme, certo? Aí ele pergunta, com base nessas informações, responda. Letra A. Qual o total de anagramas da palavra balde? Letra B. Quantos são os anagramas da palavra férias? Começando pela letra F. Letra C. Quantos são os anagramas da palavra Itambé, nomezinho da nossa cidade aí, terminados em vogal? E letra D. Quantos são os anagramas da palavra milho que começam pela sílaba mi? Então, vamos ver aqui, certo? Como é que vai ficar. Então, vamos ver aqui o cálculo da letra A. Como a palavra balde tem 5 letras, eu deixei aqui 5 espaços. Ou seja, esses 5 espaços representam a variação de posição entre essas 5 letras. Então, acompanhe comigo. Digamos que o primeiro espaço a gente fosse preencher para escrever uma palavra. Como eu tenho 5 letras, eu poderia usar qualquer uma dessas para começar a nossa palavra. Então, no meu primeiro espaço aqui, eu teria 5 opções. Mas a letra que eu uso eu não posso repetir mais. Existe a restrição de não poder repetir, certo? Então, digamos, por exemplo, que eu use a letra B entre as 5 opções que eu tinha. Então, sobram quantas letras para a minha segunda opção? 4 letras, que seriam o A, o L, o D e o E. Digamos que dessas 4 letras, eu decida usar aqui a letra E. Então, sobra quantas letras agora para a minha terceira opção? 1, 2, 3. 3 letras. Entendido o raciocínio? O que é que eu estou entendendo? A cada nova escolha, eu diminuo uma letra, que eu considero que eu já usei antes. Então, digamos que entre as 3 opções que eu tinha aqui, eu decido usar o A. Então, quantas letras sobraram para a minha próxima opção? 2. E por último, digamos que eu uso o L, sobra uma única opção. Então, o resultado desse cálculo vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai ser
5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 vai dar 120. Ou seja, a gente pode formar 120 anagramas a partir da palavra balde, certo? Vamos ver a próxima, letra B. Na letra B, ele pergunta aqui pra gente: quantos são os anagramas da palavra férias começados pela letra F? Então, a ideia é semelhante, certo? A palavra férias tem 6 letras, porém aqui ele deu uma restrição pra gente. A restrição está aqui, ó. Começar pela letra F. Ou seja, para o meu primeiro espaço, obrigatoriamente eu vou ter que ter a letra F. Então eu não vou contar mais com essa letra F na minha palavra, porque ela já está presa aqui. Então o que é que sobrou para mim? 5 letras, E, R, I, A e S, para preencher 5 espaços. Isso aqui vai ser o mesmo cálculo que a gente fez aqui. Eu tenho 5 opções para esse espaço. Uso uma das letras, sobram 4 opções. Eu uso mais uma, sobram 3 opções. Uso mais uma, sobram 2 opções. Uso mais uma, sobra uma opção. Então a gente vai ter aqui, ó, a letra F não vai contar como valor para multiplicar, a gente vai contar do 5 em diante. Então eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar um total, ó, de 120 anagramas da palavra férias, começando pela letra F, certo? Na letra C, a questão diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra Itambé terminados em vogal? Aqui a gente tem uma nova restrição. Qual a restrição? A palavra aqui tem que terminar em vogal. Então, quantas opções de vogal a gente tem para preencher isso aqui, certo? Lembrando que normalmente a gente começa as questões considerando a restrição. Como a restrição aqui, ó, é terminar em vogal, a gente vai começar pelo fim dessa vez, certo? Quantas vogais eu tenho na palavra Itambé? 1, 2, 3. I, A e E. Ou seja, essa palavra pode terminar em I, em A ou em E. Logo, a gente tem aqui, para o final, 3 opções, certo? Digamos que dessas 3 opções eu tenho escolhido, por exemplo, terminar a minha palavra em E. O que é que sobrou para a gente aqui agora? Um espaço, 2, 3, 4, 5, né? Já que o último espaço a gente já preencheu com a letra E. Então sobraram 5 espaços e 1, 2, 3, 4, 5 letras. Voltei para o mesmo problema das questões anteriores. 5 letras para 5 espaços. Então eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essa multiplicação, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente já viu que é 120. Aí eu tenho 120 daqui vezes 3. Isso aqui vai me dar 360. Ou seja, 360 anagramas da palavra Itambé que terminam em vogal. E a última agora, para a gente encerrar nosso exercício, letra D, diz o seguinte, ó: quantos são os anagramas da palavra milho que começam pela sílaba mi? É semelhante às restrições das questões anteriores. Aqui, no caso, a palavra que a gente vai usar é milho, uma palavra de 5 letras, então 5 espaços, sendo que ele tem que começar pela sílaba mi, ou seja, os 2 primeiros espaços já estão ocupados pelo M e pelo I. Eu não posso contar mais com essas 2 letras. Então sobrou 3 letras, L, H e O, para 3 espaços. O pensamento é semelhante ao pensamento das questões anteriores. 3 letras
para 3 espaços. Então, para o primeiro espaço aqui vazio, eu tenho 3 opções. Uso uma dessas letras. Sobram 2 opções para o próximo espaço. Uso mais uma dessas opções, sobra uma única opção para o meu último espaço. Então, o resultado disso aqui, ó, o Mi a gente não usa para multiplicação, vai usar só os números. Eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Então, nosso resultado final está aqui, certo? São 6 anagramas da palavra milho, começado por Mi. Espero que tenha ficado claro aí, gente. Qualquer dúvida, entre em contato, tire as dúvidas. Valeu, galera!